pessoal, hoje vamos explicar um pouco aqui sobre a função do primeiro grau. O que acontece? A função do primeiro grau tem como por definição f de x igual a ax mais b. Para você identificar se ela é uma função do primeiro grau ou uma função do segundo grau e assim por diante, basta apenas olhar aqui, ó, o coeficiente do x, que é o primeiro termo. Como aqui ele não tem nada, ele fica o umzinho aqui, né? Que ele não aparece. Então, significa que ela é uma função do primeiro grau. Agora, o que são esses termos dessa função do primeiro grau? Vamos lá. Vamos começar aqui com f de x. Esse daqui é a variável da função, certo? É esse daqui que é o termo que vai reger a função. Esse x aqui, ele é o mesmo desse x aqui, o x, não o termo f de x. Ou seja, o valor que tiver aqui nesse x tem que estar nesse x aqui. Então, vamos lá, esse x aqui também é a mesma coisa, a variável da função, certo? Vamos lá, a gente tem um outro termo, o a, que ele dá-se o nome também de coeficiente. Ele é o termo que vai variar com o x. Por quê? Porque o a ele está multiplicando o x. Ou seja, conforme o x for mudando, ele vai mudando automaticamente o valor de a. E a gente tem o b. O b, que ele é denominado termo independente. Por quê? Porque ele está sozinho, ó. Você pode falar também valor fixo, porque ele está sozinho. Ele não depende de ninguém para mudar o valor dele. Quando você identificar lá o valor de B, ele vai ser aquele valor, porque ele não está multiplicando ninguém, está sozinho. Tá, vamos agora a um exemplo simples. Você tem uma função aqui. F de x é igual a 2x menos 4. Qual que é o passo básico desse daqui? Você tem que achar o valor do x, o valor que vai zerar essa função. Entendeu? Isso daqui é muito simples. É uma equação como se fosse resolver uma equação do primeiro grau. Você simplesmente, ó, você vai pegar o termo f de x. Lembra, porque se você substituir o x aqui, você tem que substituir ele aqui, porque esses x são iguais, são os mesmos. Mas se você pegar o termo, você apenas pega ele e substitui por zero. Pode ir sem medo de errar, que vai dar certo. Substituiu, repete o resto. Igual a 2x menos 4. Aí tem aquele macetinho, né, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Letra à esquerda da igualdade. Então a gente repete aqui 2x menos 4 e leva o zero para lá. Bom, continuando aqui para resolver, a gente mantém o 2x do lado de cá da igualdade, repete o zero. Nem precisa, né, mas eu vou colocar aqui para ficar bem explicadinho. E mando o menos 4 para o outro lado. Trocando de lugar da igualdade, automaticamente muda o sinal. Então, ele fica mais 4. Continuando isso aqui, vai ficar 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Então, a gente achou o valor de x,
que zera a nossa função. Vamos tirar a prova real? É simples, ó. Vamos repetir ela aqui, ó. F, ó, a gente achou o valor de x. Então, ó, f de 2 é igual a 2. Lembra? O mesmo x, então eu substituo ele aqui também. Menos 4. Então, vamos lá. F de 2 é igual a 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, menos 4. Que, logo, f de 2 é igual a 0. Certo? Então, está aí a função. Agora, pessoal, vamos ver aqui um exemplo. Esse daqui é clássico de concurso. É um dos que mais caem. Ó, vou ler aqui para vocês, porque aqui é a letra de médico, só falta o diploma, né? Vamos lá. Jorge pegou um táxi para voltar para casa depois do trabalho. A distância do trajeto é de 12 quilômetros. O táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro. Ou seja, cada quilômetro que ele anda é R$ 1,50 cobrado a mais. Quanto custou a corrida de Jorge? Beleza. Matemática também é português puro. O que a gente encontra com um problema desse? O que a gente tem que fazer para facilitar a nossa vida e não errar? Interpretar as informações e separá-las. Então, vamos colocar aqui já a definição da função do primeiro grau. F de x é igual a ax mais p. Beleza? Bom, temos a nossa função aqui. Agora vamos extrair do problema os nossos termos, certo? Começando pelo x. Quem que é x? Lembra, x ele é o termo variável, o termo que varia, que muda com frequência. Nesse contexto aqui, Jorge está pegando um táxi para ir para casa. O que pode variar aqui? É a distância, porque Jorge está indo para casa, ou seja, a distância para a casa dele é de 12 km. Mas se de repente Jorge resolve ir para um bar, vai que é uma sexta-feira, happy hour, então essa distância vai mudar, certo? Então o termo que varia aqui é o 12 quilômetros. Então x vale 12 km. O outro termo aqui, o a. Bom, o x ele é o termo que varia com o a. Se nesse caso aqui a distância é a que varia, certo? O que faz o valor da distância variar? É o preço cobrado por quilômetro. A cada quilômetro é 1,50 a mais. Então, o que vai multiplicar é o 1,50. E o outro termo é B. Lembra, B é o valor independente ou valor fixo, que é R$ 5,00. Por quê? Porque R$ 5,00 é o valor da bandeirada. Jorge pegou o táxi para andar 12 quilômetros. Ele pagou R$ 5,00 da bandeirada. Se ele tivesse pegado o táxi para andar uma quadra, 50 quilômetros, a distância que for, o valor da bandeirada ia ser o mesmo, R$ 5,00. Então é o valor fixo. Então é o valor de B. Beleza? Agora vamos substituir na nossa função. F de 12 é igual, quem é o nosso A? 1,50. X é o 12, mais o nosso B, R$ 5,00. Continuando aqui, F de 12
Opa, faltou igualzinho aqui, né? Ficar separadinho. Então, vamos lá. 1,50 vezes 12 vai dar R$18. Mais 5, que é a bandeirada. F de 12 é igual do 18 mais 5, 23. Ou seja, Jorge gastou na sua corrida R$23. Entendeu, pessoal? É simples. Depois que você conhece qual termo é qual, basta interpretar o problema e extrair as informações corretamente. E aí depois vira uma equação comum para você resolver. E aí você chega no valor final. Sem dúvida, sem erro, aí é show de bola. É só correr e abraçar. Valeu, gente. Até mais.